Nós vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Mas antes de orar com os irmãos, 1 Timóteo, voltamos à nossa caminhada na carta de Paulo a Timóteo. Paulo, teu cabelo está bonito hoje. Sua mãe caprichou. Deixa eu estar vindo hoje, não. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor que chegou até nós, através do ministério de muitos escribas, antes das impressoras, antes das prensas, antes dos computadores, através dos tradutores, que tentavam fazer o povo entender na própria língua um texto escrito há tanto tempo e em outro idioma, queria dizer, através do coração de tantos irmãos que se dedicam ainda hoje nesse trabalho. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com alegria, com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Senhor querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em oração, em conversa contigo, conversa íntima, conversa pessoal. Eu e meus irmãos, Senhor, mais uma vez aqui nesta manhã, queremos te convidar a ser o nosso professor, o nosso mestre, o nosso filho, aquele que tem a fonte das palavras que trazem vida eterna. Mas assim, Senhor, nos pegando pela mão, nos fazendo caminhar junto a Ti, nos ensinando, Deus, o que Tu tens para nós nessa manhã, e que este texto, mais uma vez lido pela comunidade cristã que se reúne no Teu nome, possa ir além das palavras e produzir vida no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Nunca é demais lembrar, e a gente, no domingo passado, celebrou a Páscoa, e portanto nós tivemos mesmo também de Timóteo. Nunca é demais lembrar que nós estamos diante de uma correspondência entre duas pessoas. E ela tem que ser lida com a concisão e com a coerência que uma carta entre duas pessoas merece. Isso posto, e a gente também já discutiu isso outras vezes, Paulo está escrevendo para alguém que é muito íntimo. Na verdade, para um discípulo dele, para alguém que ele chama, nos primeiros capítulos, se eu não me engano, no primeiro capítulo, de verdadeiro filho da fé. E, portanto, é o versículo 2, é Timóteo, um verdadeiro filho da fé. Verso 2 do primeiro capítulo. E, portanto, há muita intimidade, há muita coisa não dita, há muita coisa subentendida numa comunicação acadêmica. Então, para desespero dos exegetas, nós temos palavras difíceis. Para desespero dos exegetas, ou seja, aqueles que se debruçam sobre o texto com diversas técnicas hermenêuticas para trazer o significado, para entender o contexto, para tentar compreender a cultura, há muita coisa que não está dita, porque a gente não conheceu pessoalmente nem Paulo nem Timóteo. E na intimidade desses dois, a carta muitas vezes diz coisas que para eles estavam muito claro, mas que para nós não fica tão claro.
E aí a vontade é, então vamos fechar agora, né? Não faz sentido. Vamos ficar aqui numa tarefa arqueológica de tentar descobrir, não. Não é para isso. Porque, por outro lado, o texto também foi, ao longo desses 2000 anos, referendado, reconhecido. Ele foi apresentado e vivido pelas comunidades cristãs nesses 2000 anos como um texto que produzia a vida para além dessa comunicação pessoal. E por que isso acontece? Porque apesar de ter sido uma correspondência pessoal entre esses dois, ela era uma correspondência pessoal num contexto de vida cristã, inspirado pelo Espírito Santo. Este mesmo que nós acabamos de convidar para estar conosco nessa manhã e nos fazer entender. E assim, talvez para além do significado original, digo isso muito cuidado, mas para além da motivação inicial, o Senhor renova, assim como renova a sua palavra, renova o significado desse texto para nós nesta manhã. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, ele começa dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito muito provavelmente nas traduções de vocês, deve ter escrito em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Teologicamente, uma das pessoas da Trindade, e ele diz que o Espírito afirma expressamente. De que maneira o Espírito pode afirmar expressamente? De que maneira o Espírito afirmava expressamente naqueles dias? O Espírito se comunicava como se comunica com a igreja até hoje, expressamente pela boca dos seus servos profetas. Então, Paulo está se referindo a uma verdade que a igreja, que a comunidade ali, reconhecia pela vivência em comunidade de Deus utilizando a boca de irmãos da comunidade para afirmar que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí nós vamos para a nossa primeira dificuldade teológica, ou dificuldade de interpretação. O texto a gente já aprendeu e compreendeu que ele não está escrito em português. Não foi escrito originalmente em português, ele foi escrito em grego. Esse aqui é um texto do Novo Testamento escrito em grego. E um grego comum, que eles chamam de poimé. E o grego vai ter duas palavras para tempo. Uma é cronos, de tempos, né, de cronologia, que se refere às eras. Então, quando a gente lê, por exemplo, Joel, apesar de não ter sido escrito em grego, está escrito em hebraico, mas ele afirma, e a gente traduz lá, com cronos, ele diz assim: porque nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a face, nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a face. Esse cronos tem um significado escatológico, ele fala dos fim dos dias. Mas esse tempo daqui, em grego, ele é kairos. Ele é o grego, ele é a palavra grega que significa kairos. E kairos não é tempo escatológico, kairos é um tempo determinado, é um tempo específico. É como se ele estivesse dizendo, percebam como a tradução e a interpretação e o entendimento do Espírito. Olha, o Espírito, pela boca dos seus servos profetas aqui, né, que se reúne nessa comunidade do dia a dia, diz expressamente que nos últimos dias, quando as pessoas vão ficando mais maduras na fé, que nos últimos tempos de vida de cada um, e quando as pessoas vão ficando engessadas, endurecidas, e quando na caminhada cristã chegam tempos na vida dessas pessoas que elas passam a se afastar da fé. Então não é uma profecia escatológica que está dizendo que no fim dos dias as pessoas vão se aproximar, porque senão eu estaria contradizendo o que Jesus disse, Jesus cita, né? O profeta João dizendo: olha, nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Mas ele está querendo dizer que, olha, nesse tempo kairos, que não é o tempo cronos da nossa vida, se vocês não tiverem cuidado, se vocês não lidarem bem com a vida cristã, se vocês não se buscarem a face do Senhor, se vocês não buscarem a face do Senhor e não procurarem ser fiéis no serviço a Deus, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão se afastar. Vocês vão se apostatar da fé.
faz também sentido nesse texto. Porque ele está vindo do momento, no capítulo 3, em que ele falou de quê? Do chamado de bispos e diáconos e mulheres, como devem fazer o serviço na casa do Senhor. Então ele está dizendo para esses aqui, que acabou de separar, que olha, cuidado. Cuidado porque às vezes a monotonia vai fazer com que você se afaste de Deus. Às vezes, você não cuidar da sua caminhada cristã vai fazer você se afastar de Deus. Às vezes você vir para a igreja apenas para trazer seus filhos e também não para cuidar da sua própria vida, vai fazer você se afastar de Deus. Às vezes você achar que estar em comunhão com os irmãos é algo ultrapassado e eu consigo viver a minha espiritualidade sozinho, vai fazer você se apostatar da fé. E ele está dizendo isso no contexto dos líderes que ele acabou de chamar e dizer. Então, mais do que, e não estou dizendo que não seja possível a outra leitura, que vai sempre, imagino que os irmãos tenham ouvido, mas mais do que olhar escatologicamente como uma profecia para o futuro, o texto está falando para mim e para você hoje: ei, cuidado! Quem está de pé, olha para que não caia. Por quê? Porque vão vir aquelas. A Cíntia gosta de dizer muito, citar muito esse texto, né? Que é uma parábola de Jesus que fala do período da tarde, né? Daqueles secadores, que vem aquela hora parada, que ninguém, meu Deus, esse dia não acaba, né? E que você quer esmorecer, quer esconder. Sabe? A nossa fé é viver assim. E é engraçado porque estruturalmente aqui, como comunidade, nós vimos num momento de, poxa, conseguimos botar a transmissão, conseguimos botar o som, conseguimos botar a coisa, o louvor, microfonando, aí de repente a gente chega no nível que não dá. E aí, o que a gente faz? A gente vai continuar. Porque para isso a gente foi chamado. E Tiago vai dizer isso: olha, eu quero que vocês sejam como uma onda que vai e volta e sobe desse não. Né? Primeiro, vai haver um momento de vai? Vai. Não adianta negar isso. Vai. Mas o que ele está dizendo é: olha, quando chegar o tempo difícil, não se apostate da fé, não se afaste. Vivencie a experiência de ser carregado no colo por Jesus, acompanhado por Jesus. Então o Espírito expressamente aquilo que nos últimos momentos, nos últimos tempos, na maturidade, às vezes na sensibilidade, quantas pessoas a gente vê que tiveram uma vida tão abençoada, tão referência para nós, e aí a gente olha às vezes um pouco assim: o Senhor, por quê? Aí eu vou perguntar: Senhor, porque o Senhor não me deixa? Não me deixa ser assim. Por quê? Porque faz parte de nós mesmos. A gente vai. Isso acontece em qualquer tipo de relacionamento. Né? O casamento, se você não cuida, na relação com seus filhos, no relacionamento até mesmo profissional, sabe? A gente responde aqui agora: eu estou sem filho. Não, você está sendo muito educado mesmo. Desculpa para não exercitar o amor, para não exercitar o carinho, o afeto para a relação. E ele diz: olha, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. E aí, o artigo tem um espírito com letra minúscula, né? Em contraposição ao espírito com letra maiúscula, que é aquele que está nos avisando, nos profetizando. E olha, espíritos enganadores e ensinam os demônios. E se a gente tivesse parado aqui, a gente tinha que encaixotar tudo que a gente não gosta aqui dentro. Essa é fácil. O que é espírito? O que são os espíritos enganadores e quais são as doutrinas do Senhor? Qualquer um que eu não concorde, que eu não acho legal, que não encaixa na minha mente. Mas não é isso que está dizendo. E acho que esse é um desafio para a nossa maturidade. Porque se a maturidade nos traz responsabilidade, a maturidade também, como diz o texto, pode eventualmente nos trazer a apostasia. E a gente fica: quero voltar ao primeiro amor, preciso renovar meu amor, preciso. Por quê? Porque se a gente não se deixa quebrar, a gente vai amadurecendo, envelhecendo, entendendo.
Isso não quer isso pra gente. O nosso chamado para maturidade é para continuar frutificando, mesmo maduros. Para não abandonar a nossa fé e o nosso primeiro amor, mesmo maduros. Mesmo entendendo que há momentos em que a gente vai carregar e não ser carregado. Porque tem como você se converteu, você foi carregado. Mas há momentos em que você vai precisar carregar, e a igreja precisa dessa vida comunitária em que uns ajudam os outros, uns fazem os outros. Agora temos uma grande lição. O trabalho de outros adolescentes já está ali, já no ano visual. E assim a gente vai dependendo dos outros. Mas ele diz que obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. 3 pontos importantes. Primeiro é pela hipocrisia. O que é ser hipócrita? Dizem, não vou dizer dizem, que a hipocrisia talvez seja a principal característica de um bom político. Ele precisa dizer coisas que ele nem sempre acredita. Agir de maneira que ele nem sempre concorda. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E esses ensinos de demônios, esses espíritos enganadores, começam a usar, a fazer com que a nossa religiosidade, com que a nossa vida espiritual possa ser mera religiosidade. Ou seja, estamos aqui, congregamos aqui, vivemos aqui, mas a gente está só por fora. Só experimentando ou só reproduzindo atitudes, sem de fato estar vivendo o que está aqui. Começamos a viver de maneira hipócrita, e esses que fazem isso, para além da hipocrisia, falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Ou seja, é um combo, né? É o fingir ser o que não é. É o falar da nossa mente. E é nem se sentir culpado por isso, porque tem a mente cauterizada. E ele está falando para quem, de novo, qual é o nosso contexto? De líderes religiosos, liderança da igreja. Paulo está ensinando a Timóteo como é que ele deve lidar e deve ter como liderança da igreja. Como nós somos pequenos e nós somos reformados, o sacerdócio tem questão de todos os crentes, com prazer, você também é sacerdote. Se apesar de não estar aqui, está recebendo essa palavra também. Ter a consciência cauterizada, e aí ele cita duas coisas que talvez para nós pareçam maravilhosas. Que proíbem o casamento e que proíbem o uso de alimentos. Nossa, Rodrigo, a gente já superou isso aí. Até melhorar. A gente não tem problema de ninguém proibir o casamento. Na verdade, o nosso problema talvez seja a permissão do casamento. Casamento não só vou me permitir, me sinto indevido aí, além da relação homem e mulher, e pensar nos nossos casamentos, nas nossas uniões estáveis, das nossas pactos, com tantas outras coisas. Porque a gente casa e a gente não está tudo bem. Estou falando de relação de mulher, não, mas e o seu casamento com a sua linha teológica? Então aí, casei com esse, não vai ter jeito, não estou aberto a uma coisa. E o seu casamento com a sua ideologia política? Não me casei com isso, não estou aberto à questão. E o seu casamento com seus vícios escondidos, ocultos, lá dentro? Não, mas isso, não estou aberto à discussão. Percebo que não é questão de proibir ou não o casamento, mas com quem que a gente tem casado. E a jovem igreja pegou
da igreja cristã, né, de certa forma, tentou radicalizar, senão, então, para a gente ser mais santo, não vamos casar. Poxa, o texto está claro, está dizendo que não. Isso é doutrina de demônio, não. Mas, por outro lado, se está fácil a gente dizer, não, mas eu casei, estou certinho, estou aqui, beleza e tal. E com quem mais você casou? Com quem mais você está casado, você está trazendo da sua cama? Com quem mais você está casado, você está... Não é fácil, né? Quando eu falo, só você tira isso. Vai ser a fala aqui. Então, antes de falar de alimentos, vamos continuar falando um pouco mais de casamento. Porque é mentira. Alguns têm deixado de casar e outros têm sido polígamos, né? Casado por diversas coisas. Sem aliança não. Olha só. O meu objetivo de vida é, sei lá, pensar em qualquer coisa. Vou pensar uma coisa bem de Brasil. Você funciona. E aí você casou com isso, olha, se a minha esposa quiser, bem, se ela não quiser, bem. Se meus filhos padecendo ou não pelo sacrifício que eu vou ter que fazer, o que eu quero é. E você se casou, fez um pacto, uma aliança inteira por um objetivo, não necessariamente alinhado com Deus. E a mente vai ficando cauterizada, porque a gente começa a botar ou entortar os textos para que isso faça sentido de alguma forma na nossa vida cristã. E ele cita dois exemplos do provavelmente que ele vivenciava na época, fala do casamento, e aí eu já comentei das duas possibilidades, porque não é o proibir e nem o permitir, é de fato com quem você está casado, ou com quem você está casado, com quem você se comprometeu e você se abençoou. E depois ele vai falar de alimento, porque enquanto casamento é uma relação que não depende só de você, em tese, alimento é algo que você escolhe. Alimento é aquilo que você, na sua autotutela, decide ou não fazer. E ele diz, olha aí, de maneira piedosa, esses aí vão proibir alimentos. E aí diz que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Sabe por que ele está dizendo assim? Porque me parece que também, no meio dessa igreja de formação, havia ainda a herança, a vivência de um judaísmo pulsante e que determinava muito sobre minúcias da vida, como do que se alimentar e como isso foi benéfico para os judeus, como isso os manteve vivos no deserto, como isso os deu unidade como nação. Mas em Cristo, que ama toda língua, toda raça, todo povo, toda nação, a abstinência de alimentos passa a ser uma prova de falta de fé, se você não entende a liberdade dada por Cristo nisso. Porque uma coisa é Deus dizer para você, não deve dizer para mim que eu devo comer isso, mas uma coisa é Deus dizer para você, não faça, meu querido. Por quê? Porque Deus conhece a sua estrutura e sabe que para você aquilo vai fazer mal. E você se abstém. E outra coisa é você transformar isso em regra de vida e prática para a comunidade, para o corpo divino, para toda a cristandade. E aí é que gera problema. Porque no nosso relacionamento com Deus, eu tenho certeza que Deus vai cobrar de você coisas que Ele só cobra de você e coisas que você só comunica. E que fazem sentido no meu relacionamento com Ele. E que eu sei que quando eu não faço, eu perco.
verdadeiro se está contigo, se você ora agradecendo, se você tem gratidão a Deus pelo que você está recebendo, não há problema em comer. Pois tudo que Deus criou é bom. Que texto simples. Quando você deixa assim, eu fico só esse versículo, tudo que Deus criou é bom. A gente vai passar bem inteiro sobre isso. Tudo que Deus criou é bom. Sabe por quê? Porque a gente começa a viver uma espiritualidade. Não, peraí, mas não sei se tudo que Deus criou é bom. Porque tem uns negócios que eu não posso comer, tem uns negócios que eu não posso tocar, tem uns negócios que eu não posso vestir, tem uns negócios que eu não posso. É o versículo do Fabrício, né? Tudo que Deus criou é bom. É um exemplo profeta. Veio o homem e desvirtuou. Mas na verdade ele desvirtuou mesmo a nossa coração. Por quê? Porque não é o fato de que Deus tenha criado e que seja bom, que aquilo vai ser bom para sempre. Porque se você usar de maneira má, você causa dano, você causa dever a Bíblia. Que é o mais maravilhoso desse texto. Mas o bom terrível é quando pessoas utilizam dele para a morte, para distorção, utilizam dele para manipulação, utilizam dele por engano. Quem criou o casamento? Deus. Mas quantos fazem disso que deveria ser, e que é, cara, deveria ser o que é, a união mais profunda de dois seres humanos possam ter, mas fazem isso se transformar em algo para morte, ruim, algo demoníaco, algo que impacta não só para os dois, mas vida de família, de vizinhos, de, sei lá, de colegas de trabalho. Mas, meu Deus, você está aí. Não, casamento não. Casamento não. Em algum momento, um dos dois, ou os dois, enfim, não vigiaram, não perceberam. E aí, você vai me apostar na fé, você deve dar o seu lugar, dar lugar no seu coração para outras coisas. Porque tudo que Deus criou é bom, se receber perdão, né? Ou eu agradeço, que é isso, vamos lá, vamos lidar. Eu sei que tudo que Deus criou é bom, se receber com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Beleza. Não precisa ser mas, num outro momento, foi na minha casa. Eu recebi um casal na minha casa. E eu, todo bonitão, né, agora eu sou pastor escolar, fui lá na minha adega. Sim, eu dei a adega. Fui na minha adega, quer dizer, não é uma adega, é essa bonitona, que fica ativa, tem sobre enfim, tem lá um lugar do lado de alguns vinhos em casa, e eu fui, peguei, falei assim, poxa, eu vou abrir e botei na mesa. Na hora que eu botei na mesa, a esposa falou assim, a gente, eu me perdoe, desculpa, eu tenho Coca-Cola agora na sua, vou mandar, vou buscar. Qual tinha sido a minha sensibilidade vivendo na minha liberdade? O esposo era alguém que tinha sido reabilitado com alcoolismo. Fazia, sei lá, 18 anos que estava, eles dizem, né? Mas 18 anos. Eu sou alcoólico e há 18 anos eu não lembro. Alguém vai dizer que Deus não foi bom? Foi Noé que ele foi também. Os ímpios fazem mal para a mandioca. Algo de beterraba, algo que. Mas quando você coloca isso acima das relações, acima. Então, no momento, era perfeitamente cabível, era perfeita, na verdade, era o correto.
correto a fazer, para que você, em amor ao outro, não constrangesse o outro. É exatamente o oposto, faltou sensibilidade total completa e pedir perdão, desculpa. Não, claro que muito mais maduro do que eu, muito mais vivências, então eu faço assim. A questão da comida foi é contigo, portanto a mesa é nossa e não, você não tomou de jeito nenhum. Se eu tivesse mais coragem, eu já jogava fora, mas eu não tinha aberto ainda, então eu parei. Uma outra oportunidade. Fale de algo, né? Uma coisa, talvez, eu não vou chamar de banal, porque quando a gente tem vivido na pandemia, tem ouvido de violência doméstica, de tantas outras coisas, promovidas pelo excesso, pelo abuso do álcool. Mas é só o abuso do álcool que nos faz se perder. A busca pela aceitação, pelo dinheiro, pelo conhecimento. E ela foi é só um dom, tá? Só Salomão dizendo isso. É dor você ficar buscando todo o conhecimento, você vai trazer dor para você. Sim, Gustavo, eu estou pensando em mim mesmo, é dor, é vaga, sabe, para mim o texto, e aí eu estou encerrando, é uma palavra muito intimista. Eu não vou chamar de simples, porque eu sei muito claro. É uma palavra muito simples. Eu sei que ela encontra os nossos corações de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Mas, num contexto de maturidade, de vida com Deus. Sabe, de entender o perigo da gente envelhecer na fé. Da gente se apostatar na fé. Nos tempos e todos, não tem nada à frente. Escatológico não é quando os céus e a terra passam, não é aqui. Nos tempos difíceis da nossa vida. Nos tempos difíceis ou nos tempos maduros da nossa vivência espiritual. E aí, vendo os jovens adolescentes aqui, os adolescentes são só jovens, né? Isso pode acontecer mesmo na vida. Porque a gente vai se mesmando, como eu sei que eu tenho, e aquilo que eu não sei, o Google me diz. E a gente vai se endurecendo, vai criando uma casca grossa demais, e a gente não consegue mais ser tocado intimamente. E aí a gente vai se envolvendo com essas. Se permitindo ser hipócrita, ou seja, vivendo externamente uma religiosidade que não é fruto de uma vivência íntima. Começa a, para não perder o discurso, mentir. E uma consciência vai se hipotizando, se perdendo, vai se tornando insensível. E aí a gente começa a proibir coisas que Deus proibiu, permitir coisas que Deus não permitiu, e a gente ignora. Mas esse chamado à maturidade, que essa carta de Paulo a Timóteo este jovem, eu acho que assim já disse com vocês, eles não tinham jovem, eles não tinham termo jovem, era adulto, era criança. Estou dizendo isso só para me incluir, mas não foi jovem, essa pessoa tinha jovem. Mas para esse obreiro tão querido dele, esse discípulo tão amado dele, esse verdadeiro filho da fé, ele diz: olha, cuidado. Cuidado com a maturidade. É boa, é desejável, mas ela traz perigos, como toda fase da vida, ela traz perigos. A monidão, o engano, a autossatisfação, a apostasia. E, por outro lado, em vez de darmos, emprestarmos nossos ouvidos a esses que tentam distorcer, e a gente possa perceber na liberdade que o Senhor tem nos dado, que tudo que Ele criou é bom, que tudo que Deus criou é bom, e que a gente não distorça aquilo que Ele nos deu, e não defraude aquilo que Ele nos deu, e não use o bom que Ele nos deu, as coisas boas que Ele nos deu,
para causar morte, causar separação. Senhor querido, graças te damos, Deus, mais uma vez, que o Senhor nos convidou para estarmos hoje nessa manhã. Aqui tão poucos presencialmente, não sei quantos online, mas para ouvirmos, Senhor, esse conselho que o Espírito Santo sobrou à igreja naquela época, utilizou a Paulo e Timóteo, e estamos usando hoje também, Senhor, para ouvir. Senhor, nesse caminho que o Senhor nos tem chamado, e que assim nos lembrou durante a semana, esse ministério da reconciliação que o Senhor nos tem. Que, menos preocupados com sims e nãos, com pode, não pode, com proibido, permitido, que a gente consiga ver os rostos das pessoas e trazê-las para estar conosco. Porque eu sei, Deus, que o teu Espírito é quem nos convence da justiça, do pecado e da justiça e do juízo. Faz assim, Senhor, mais uma vez nesta manhã, que enquanto cantamos, nós também possamos estar orando